Oi, gente, tudo bom? Vamos retornar aqui agora com uma questão, das antigas, atendendo a pedidos também lá no Instagram e aqui também nos comentários. Essa é uma questão da UERJ de 2004, na época que tinha um exame de qualificação só, tá? Hoje em dia a gente tem dois, né, por conta do período que a gente passa, tá tendo um só, né? Estou gravando isso aqui no iniciozinho de 2022, a gente já está com um exame só, tá? Mas é natural a UERJ ter dois exames de qualificação para depois ter o exame discursivo. Bom, essa questão ela envolve cátions e ânions, né, propriedades periódicas, fala um pouquinho de raio, e era uma questão interdisciplinar. Tem um pouquinhozinho de matemática que eu acho que eu consigo te ajudar com isso. Beleza? Vamos lá, olha só. Questãozinha aqui fala o seguinte: as esferas da figura abaixo representam os íons formadores de um cristal de cloreto de sódio. O cloreto de sódio sabemos que é o nosso NaCl. Beleza? Vou colocar aqui já NaCl. O cloreto de sódio, que é o NaCl, ele é um sal, portanto, é um composto iônico, formado pelo cátion sódio, a gente sabe que o cátion sempre é escrito primeiro, e pelo ânion cloreto, o Cl-. Bom, eu já fui até a tabela periódica olhar os números atômicos desses caras. O número atômico do sódio é 11, ele é um metal alcalino, certo? E o número atômico do cloro é 17, o elemento cloro é um halogênio. Beleza? Bom, considere que o íon com maior número de camadas eletrônicas é representado pela esfera maior. E que a distância entre os núcleos dos íons X e Y vale 10 raiz de 3 unidades de comprimento. Não é metro, não é centímetro, não é nanômetro, é unidade genérica, tá bom? O símbolo do elemento formador do íon de menor tamanho e a menor distância na mesma unidade de comprimento entre o núcleo de um cátion e o núcleo de um ânion são. Então vamos lá, primeira coisa. Se o sódio tem número atômico 11, sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Só que o íon formador, fala o tempo inteiro de íons, é o íon Na+. Então, deixa eu trocar a cor aqui para você ver. Estou falando do Na+. Se é o Na+, significa que ele perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, esse elétronzinho aqui vai embora. Logo, essa terceira camada deixa de existir. O íon Na+, o sódio mais 1, tem duas camadas eletrônicas apenas. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o Cl-, para o cloreto. O cloro tem número atômico 17. Sua distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Só que eu estou falando de novo do íon. Se é o íon, é o Cl-, carga -1. Essa carga -1 significa que o cloro ganhou um elétron. Então, se ele ganhou um elétron para formar o Cl-, não é o 3p5, mas sim o 3p6. Ele tem 3 camadas eletrônicas. Logo, o íon com menor número de camadas é o íon sódio, é a bolinha menor. O íon com maior número de camadas é o íon cloreto, é a bolinha maior. O que ele pergunta para a gente? O símbolo do elemento formador do íon de menor tamanho. Se é o íon de menor tamanho, é o sódio. Se é o sódio, essa letra A foi para o espaço, essa letra C foi para o espaço. Eu estou entre B e D. Ok? Só de identificar os elementos de acordo com o número de camadas eletrônicas e o tamanho do íon. Fechou? Bom, segunda parte é a matemáticazinha, tá? Que é para quem manja um pouquinho de geometria espacial, pouquinho, tá? Porque é o que eu manjo, um pouquinho. A gente consegue fazer, tá? Isso aqui é um cristal de cloreto de sódio. Isso aqui a gente aborda muito em cristalografia, tá? Não é um assunto de ensino médio. A questão não é de cristalografia, tá, gente? A questão envolve cátions e ânions e um pouquinho de matemática, porque são questões interdisciplinares. Você precisava saber um pouquinho de química, um pouquinho de matemática para resolver a questão, tanto que são 2 comandos, tá? Então, aqui a gente vai precisar de um pouquinho de matemática. Esse sistema, como a maioria dos sistemas cristalinos que a gente tem na química inorgânica, é um sistema cúbico. Jeff, onde é que você está vendo um cubo aí? Será que você consegue ver comigo aqui? Está vendo aqui uma aresta de um cubo?
Tá vendo uma segunda aresta aqui? Uma terceira e uma quarta. Os vértices são os centros dos átomos. Tá? O átomo é a bolinha toda, a esfera inteira. O centro dessa esfera é um vértice. E aí vai ficar mais claro se eu fizer assim, ó. Tá vendo? Estou sempre ligando os centros. Se ligou? Então, é o centro desse átomozinho aqui, ligado ao centro desse outro, desse. Aqui eu tenho uma face, né? Aqui, ó. A primeira face está aqui. A segunda face eu concluí aqui. Beleza? Aí eu vou tracejar agora a face de cima. Consegue enxergar a face de cima? Já está desenhado um cubinho ali para você? Eu sei que o desenho está meio distorcido, mas essa facezinha aqui, esse vérticezinho, ele está no centro desse átomozinho aqui lá do fundo, tá? Esse átomozinho aqui do fundo, esse aqui, é o centro dele. Não é o da frente, não, é o lá do fundo. Tá bom? E aí a gente projetaria aqui para baixo, mais para cá, mais para cá. Eu não vou desenhar muito para não saturar a figura. Beleza? Bom, ele está dizendo para a gente o quê? A distância entre os íons X e Y, não é isso? Vamos lá? Aqui, ó. Considere que o íon com maior número de camadas eletrônicas é representado pela esfera maior e que a distância entre os núcleos dos íons X e Y. Gente, você está vendo que aqui, ó, o Y está nesse vértice de cima e o X está aqui do outro lado? Isso é a diagonal de um cubo, né? Você concorda aqui? Dá para você ver a diagonal de um cubo? Percebeu? Em azulzinho é a diagonal de um cubo. E como é que você calcula a diagonal de um cubo? Bom, a diagonal de um cubo é a aresta raiz de 3. E ele disse para a gente que essa distância é 10 raiz de 3. Consequentemente, o que a gente consegue fazer aqui rapidinho? Cortar esse raiz de 3 com esse raiz de 3, dividir os dois membros por raiz de 3, e chegamos à conclusão que a aresta é igual a 1. Ah, igual a 10, desculpa. A aresta é igual a 10. Jeff, você errou, porque não tem resposta com a aresta igual a 10. Porque eu não cheguei ainda na resposta. Eu só tenho esse comprimento aqui. Você percebeu que o que eu calculei foi esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui. Isso é uma aresta. Mas o que ele quer é a distância entre núcleos de um cátion e de um ânion consecutivos, não é isso? A menor distância na mesma unidade de comprimento entre o núcleo de um cátion e o núcleo de um ânion. São dois consecutivos. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso ânion, esse aqui é o nosso cátion, eu quero a distância entre o núcleo desse ânion com o núcleo desse cátion. Ou seja, eu quero justamente metade dessa aresta. Se a aresta é 10, a aresta sobre 2 vale 5, que é a distância que eu estou procurando. Consequentemente, gabarito letra D de dado. Beleza? Essa questãozinha da antiga, mas às vezes você precisa ter uma noçãozinha espacial para poder resolver algumas coisas. Então, por isso que eu optei por fazer essa questão. Bom, é isso, gente. Mais uma vez, como sempre, muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.